Auxílio, este é o título do capítulo 23 do livro Pensamento e Vida, tema da nossa primeira temporada. Eu sou Gladstone Júnior. Eu sou Vicente Rodrigues. E este é o SemeaCast, o seu podcast espírita. Vem com a gente? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina por intermédio da vida de nosso eu, que se dilata e engrandece à proporção que nos desdobramos no impulso de auxiliar. Vicente, explana pra gente este primeiro parágrafo do capítulo 23. Boa noite, Gladstone. Boa noite a todos. Então vamos hoje refletir sobre o auxílio. E aqui nesse parágrafo, o Emmanuel fala para a gente sobre refletir a vida divina, né, através da vida do nosso eu. Por que do nosso eu? Porque nós estamos envolvidos na vida divina, mas o intuito primordial é que a vida divina seja refletida por intermédio do nosso eu, né, através dos desdobramentos, igual ele diz aqui, do impulso de auxiliar. Então, todos nós temos esse impulso de progresso, esse impulso de auxílio, esse impulso de felicidade, vamos por assim. Hoje, como nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, muitos de nós acreditamos que a felicidade está na matéria por sermos muito materialistas, porque nós ainda não atingimos o grau da espiritualidade. Tipo, de viver espiritualmente falando, 100% conectado com a espiritualidade. Estamos chegando nesse nível, estamos avançando e começando a entender que a matéria, ela traz uma felicidade passageira, né? Então, quanto mais materialista eu for, mais a minha felicidade, vamos supor, vai ser instantânea. Porque a matéria é volátil e de um dia para o outro a minha felicidade vai, né? Então, todos nós passamos por provas também no dia a dia, aonde hoje eu sou feliz, amanhã provavelmente estarei chorando. Por o mundo ser de provas e expiações, e nós estamos ainda passando por momentos de dificuldades na nossa caminhada. Mas, com o passar do tempo, no caso, né, quando a gente começar a evoluir, viver espiritualmente falando, essa paz de espírito, ela começa a se completar na nossa vida atual, porque a gente começa a identificar que a vida realmente ela não é só matéria, e ela tem muito mais plenitude quando eu não estou sobrevivendo, mas sim vivendo, e quando eu estou levando mais adiante, ou seja, auxiliando o próximo, que é o intuito. Porque eu auxiliar o próximo, eu conquisto uma felicidade, que é uma felicidade de eu ver o bem, de eu ver uma pessoa a quem está ao meu derredor feliz. Ou seja, eu consigo proporcionar para ela pelo menos um pouco de felicidade, ajudando a vencer talvez alguma situação. Né? Então, todos nós somos capazes de doar, nem que seja uma palavra amiga.
em qualquer circunstância da nossa vida. Então, todos nós temos essa capacidade. E a vida divina, ela transborda para nós, né, a todos os instantes, várias situações de bondade. É tipo o sol. O sol, independente se você está bem ou não, o sol vai sempre brilhar, sempre vai dar o seu melhor ali. O tempo, né, sempre passa nas suas variadas situações ou variados climas, mas sempre volta para dar sentido à vida. Esses dias eu estava até lendo um livro que fala que muitos de nós, por exemplo, ainda não conseguimos enxergar a beleza do sol, a beleza das plantas, né, na sua magnitude ali, o que elas fazem além de estarem ali. Né, o sol, por exemplo, a gente vê o sol muitas das vezes com um sentimento de crítica, o sol está quente, por exemplo, mas a gente não pensa que ele tira as trevas, vamos supor, da escuridão ali, daquele momento, e além disso ele transborda uma vitalidade para você, porque sem o sol todos nós não sobreviveríamos na matéria. Né? Então, tudo tem a sua importância, e muitas das vezes a gente, por conta de uma raiva, de um estresse, não damos o valor, não olhamos a beleza de uma planta, a beleza da natureza, a beleza de um pássaro e etc., por muitas das vezes estarmos estressados. Então, a vida divina sempre vem ao nosso auxílio, independente das situações que estamos, porque Deus jamais nos abandona. Né? Então, Ele sempre conecta com nós. Nós que muitas das vezes não nos conectamos com a providência e ficamos nesse mundo inferior, onde criticamos muitas das vezes e não enxergamos talvez uma solução, onde vemos o problema. A eterna providência é o reservatório do amor infinito, em doação permanente, solicitando canais de expressão que os distribuam, aos quais provê com matemática precisão. Que ele fala o que a gente estava mencionando um pouco mais acima, né? Que o amor realmente ele é infinito, né? Se nós vamos viver infinitamente falando, então não tem nem como calcular, igual ele diz, a dimensão desse amor. Então, o amor de Deus, ele é sublime, ele abraça todos os seus filhos, independente do que fizeram, independente da situação a que venham pensar. Deus sempre está infinitamente além, né? Então, é uma grandeza, como se diz, igual ele diz, não temos nem palavra para definir, mas é uma grandeza infinita. Né? Então, quando você chegar num grau de evolução, Deus está infinitamente além. Ou seja, seremos impulsionados ao progresso, né? Porque temos as leis das reencarnações, ao quais, né, existem regras no planeta, existem regras que Deus fez, essas regras não são mutáveis, elas são imutáveis, e elas são infinitamente também a mesma regra. Então, o amor ele é a mesma regra em todo o sistema planetário, né, infinitamente falando. Então, todos nós temos um caminho a seguir, que é o caminho de progresso. E essa chama divina que foi colocada dentro de nós para nos forçar forçar no bom sentido a progresso, porque todos nós nos sentimos a necessidade de progredir. E com esse passar do tempo vamos identificando que o meio de progresso, o meio de ter paz de espírito é construindo uma sociedade melhor, e essa sociedade melhor vem por meio do auxílio, que é auxiliar aqueles que estão aos nossos derredores, aqueles que estão na nossa família e aqueles a quem os nossos olhos alcançam. Então, pensando infinitamente, vamos evoluir infinitamente, vamos nos tornar não só anjos, como arcanjos, seres de luzes, e vamos brilhar conforme é a vontade do Pai que está nos céus, né? Então, a parte do sofrimento, que muitas das vezes nós impunhamos, né, a nós mesmos por decisões equivocadas, por decisões em atos não consciente 100%, ou muitas vezes consciente, mas caído na ignorância, vem as provas, né? Essas provas que a gente passa no dia a dia. Mas, parando para pensar, se somos seres eternos, vamos viver infinitamente,
o que é, por exemplo, algumas encarnações comparada ao infinito? Sempre será nulo. E isso entra a bondade de Deus nessa questão. Então vamos, igual ele diz, né, auxiliar, se conectar com essa providência divina para que a gente consiga nos resgatar o quanto antes, sofrer menos e auxiliar mais a todos aqueles que estão ao nosso derredor. Porque nada melhor do que você ver um sorriso e perdoar verdadeiramente, né? Perdoar alguém que você tinha mágoa, porque a mágoa ela é corrosiva e ela só prejudica, igual os espíritos dizem, quem sente a questão da mágoa por conta que é como se fosse uma ferrugem que vai te correndo por dentro, enquanto o amor realmente ele é libertador. E a gente consegue isso através do auxílio do dia a dia. É necessário, porém, que estejamos de atalaia no celeiro de nós mesmos, a fim de que não impeçamos o eterno dar-se de nosso Pai, dando incessantemente dos bens de que Ele nos enriquece. Isso, e conforme a gente estava falando, né, e o Emmanuel cita aqui, que Deus ele vai nos dando os fragmentos e vai projetando as nossas meios, vai projetando meios para que a gente consiga ir avançando, né? Então ele vai, igual a gente falou, ele vai impulsionando esse progresso gradativo, né? E incessantemente, igual ele diz, vai nos enriquecendo, porque cada novo aprendizado, cada nova passagem, cada nova encarnação, ela traz um enriquecimento de alguma forma, principalmente moral, muitas das vezes. Por mais que você fale, mas o espírito não evoluiu, talvez evoluiu 1% ali, né? E 1% dentro de uma encarnação acaba sendo muito. Então o espírito ele tende a progredir. Logicamente falando, tem espíritos que se estacionam, né? E não é uma coisa legal quando isso acontece, porque o espírito perde o tempo, e o tempo a gente não tem como voltar atrás. Então, um dos bens mais preciosos que nós temos é o tempo. E a gente pode usar ele ao nosso favor ou não. E Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Então, o tempo, ele pode ser muito bom para nós, como também pode ser muito prejudicial, né? Conforme a gestão que estamos fazendo dele. Quem observa os princípios da eletricidade não ignora que o fluxo constante da força, para a consecução dos benefícios que ela produz, reclama um circuito completo. Se não houvesse polos positivos e negativos, não disporíamos do favor da luz e do movimento. Aqui o Emmanuel ele deu um exemplo para a gente, né, sobre os princípios no caso da eletricidade, que tem a constante força, né, na execução dos benefícios, porque conforme ele diz aqui, uma placa, um circuito completo, vamos supor, ele tem ali vários componentes, onde a eletricidade circula ali dentro, e alguns desses componentes tendem a tendência, igual um resistor, a ter uma resistência, mas a energia mesmo assim ela passa, só que com uma tensão menor. Mas igual ele diz, igual ele falou, não disporemos a favor da luz e do movimento. Então, por mais que tenha resistência, o movimento e a luz, ela acaba se fazendo, ou seja, a conexão executa ali dentro daquele contexto do circuito, por exemplo. Então, por mais que a gente deixe de executar uma tarefa, deixamos de fazer alguma coisa, nós temos essa energia, igual ele diz, que muitas das vezes o nosso eu bloqueia essa energia que desce, né? De forma neutra, sutil, e que nos dá força, só que muitas das vezes o nosso corpo, como se fosse um circuito ali, limita essa energia ou manipula ela da forma negativa, como se a gente entrasse em um curto, né? E a luz, que era para ser forte, acaba meio que talvez se dando uma enfraquecida, né? E trazendo ainda nesse contexto, quando muitas vezes a gente entra num circuito ali mesmo, que a gente desiste, a gente fica numa situação de desmotivação, né? E vem os espíritos superiores, no caso os nossos amigos do plano espiritual que querem ver o nosso progresso e nos incentiva novamente para que a gente continue, né, na nossa energia pura,
Porque antes de nós reencarnarmos, todos nós temos projetos, todos nós temos as nossas motivações, temos as tendências de que vamos conseguir, só que quando reencarnamos, muitas das vezes, por conta das nossas paixões, nós meio que abafamos essa luz, essa vontade, esse planejamento que tínhamos feito antes de vir. E os espíritos superiores, né, pegam da providência divina e tentam nos motivar, sempre tentando nos motivar, um dia de cada vez que a gente vai conseguir, né? E eles nos dão a força quando a nossa bateria está acabando, né? Por isso que a gente fala a questão da oração, porque a oração é como se fosse um carregador por energia solar, vamos por assim. Então você precisa se expor ao sol, e esse sol é através da oração. Então você ora e os espíritos sempre estão ali. Então você abriu uma brecha para receber um sol, e esse sol vai te refazer toda a sua energia ali, para que você tenha ânimo de novo e caminhar, porque intimamente a gente sabe para que nascemos, né? Lá no nosso íntimo, o nosso desejo de progresso, o nosso desejo de melhorar, né? E vencer a nós mesmos, para que a gente tenha paz, e para que a gente tenha harmonia, e para que a gente possa auxiliar todos aqueles que estão ao nosso derredor. Quem conhece igualmente o manancial sabe que a água, para manter-se pura, exige escoadouro. Toda obstrução, por isso mesmo, significa inércia e enfermidade. Isso. Aqui, igual ele diz, né? Todos nós temos planejamentos, e o nosso planejamento, muitas das vezes, é enfrentar o que provocamos no passado de ruim. E lembrando que não é somente do passado, né? Porque a gente fala muito das encarnações anteriores, reflexos na vida atual. Mas nós também erramos muito. Muitas das vezes a gente não estamos em vigília, a gente age por instinto ainda, né? Por nossas paixões, e quando vê a gente está muitas vezes plantando. Ou seja, todos os dias nós estamos plantando uma ação. E essa ação, muitas das vezes, talvez infringe o próximo ou infringe a lei de Deus, a qual arrecadamos mais complicações. Então, nem sempre estamos colhendo do passado. Às vezes, estamos colhendo o que acabamos de plantar. E aqui ele diz, né, que a água, por exemplo, antes dela ficar pura, talvez ela tenha que passar por um tratamento, né? E a inércia, trazendo ainda na simbologia da água, a inércia, ela cria lodo, e o lodo é como se fosse você poluir uma água. Então, tipo, se a gente fica também inativo por muito tempo, sem ansejo da mudança, igual a gente falou que lá atrás, a gente estava mencionando no começo, Deus coloca na gente uma chama para que a gente progrida, para que a gente procura sempre aprender mais, sempre estar em movimento, em atividade. Se a gente fica nessa inércia, nesse stop, a gente traz para o nosso corpo enfermidades, porque o corpo, nós não podemos ficar parado, porque a inércia traz, igual ele diz ali, doenças, né? E essas doenças pode vir a ocorrer depois de um longo período parado, porque um planejamento foi feito antes de você vir, e de repente a gente cai na inércia, e vem as consequências, porque você está se auto-sabotando um planejamento que você poderia ter feito, né? Então, sempre estar em movimento, tudo na vida está em movimento, desde as pequenas coisas às grandes coisas. Então, como diz o nosso querido Jerônimo Mendonça, e o nosso Chico complementa, é necessário trabalhar, porque quando você trabalha, você não tem tempo para pensar nos problemas, não tem tempo para criar situações que possam nos prejudicar, então você está ali concentrado e está sempre fazendo um meio de movimentar. E o Chico complementa dizendo que quem não trabalha, né, dá trabalho. Então, se a gente não está trabalhando, provavelmente estamos atrapalhando ou gerando problemas, né? Então, é muito bom a gente estar sempre em atividade. A lei do auxílio permite a solicitação, mas determina a expansão para que a ajuda não desajude. O sangue que não circula gera a necrose, que traduz cadaverização dentro do corpo vivo. Exatamente, é o que a gente estava falando, né? Então, a inércia realmente é prejudicial. É tipo um cano, vamos imaginar um cano ali,
que foi feito para passar água e de repente ele fica uns anos sem passar água, então ele entope. Pode ser situações para, vamos supor, insetos ali e tal, então ele não está fazendo o que ele deveria fazer, que era, né, fazer a transmissão da água ali dentro, de levar de um ponto ao outro. Então a nossa vida ela é assim, a gente planejou algumas coisas e no plano espiritual, as quais estamos para desenvolver. E muitas das vezes, por desânimo, por algumas situações do tipo, deixamos de fazer ou não nos motivamos a fazer, né, ao trabalho, à luta contra nós mesmos e caímos na inércia quando pensa que não. E quando cai na inércia é quando vem muitas das vezes realmente as doenças por inatividade. Né? Então, o trabalho é edificante, o meio de contribuição com o progresso da humanidade em si. O homem que saiba governar muitos bens reunidos, construindo com eles a base do trabalho e da educação de muitos, é qual represa em lide no campo social, missionário do progresso que as leis da vida nutrem de esperança e saúde, segurança e alegria. Ao passo que o detentor de numerosos bens, sem qualquer serventia para a comunidade, é um sorvedouro em sombra à margem do caminho, usuário infeliz que as mesmas leis da vida cercam de angústia e medo, solidão e secura. Então, conforme ele diz aqui, né, o homem que sabe governar, através da educação, igual ele diz, do trabalho, na base do trabalho, igual ele diz, é igual uma represa, né? Então, tipo, é uma represa que sempre vai estar olhando se, por exemplo, a água está realmente clara, se ela não está turva, né? Vai estar sempre prestando atenção se com relação à saúde, né? À segurança. Então, o que ele está querendo dizer aqui é a gente saber governar o nosso íntimo, o nosso eu, se a gente está realmente seguindo os progressos da lei da vida, e aí, igual ele diz, que nutrem a esperança, a segurança, a alegria, né? No caso, aos passos mesmos dos nossos bens, para que a gente consiga contribuir com a humanidade. Porque quando a gente fala em auxílio, o auxílio não é somente tipo, para comigo. Muitas das vezes é auxiliar o próximo, auxiliar uma pessoa, auxiliar de forma geral. Mas o auxílio para comigo, ele precisa ser primordial, porque eu preciso também entender, me amar e me aceitar e me corrigir. Ou seja, eu preciso me auxiliar mesmo, para depois que eu aprender esse auxílio, que eu aprender a forma de ajudar, eu consiga auxiliar o próximo. Que eu consiga, comece a auxiliar através do trabalho, através de um auxílio por meio das palavras, da orientação, aqueles que estão ao meu caminho, né? E, igual ele diz aqui, para a comunidade é um sorvedouro em sombras à amargura do caminho. Aí ele diz, usuário infeliz que as mesmas leis da vida cercam de angústia e medo, solidão e secura. Né? Então, se a gente começa a ver as pessoas, porque a gente fala, muitas das vezes, ninguém bate na minha porta, eu não tenho o que fazer. Só que talvez a gente pode ir mais além, né? Identificar, porque quanto mais a gente deseja auxiliar, mais a nossa sensibilidade fica aguçada. Então a gente consegue encontrar, sem muito esforço, as pessoas às quais precisam de auxílio. E basta a gente olhar para o nosso lado que a gente encontra, não é muito difícil, né? E a gente sempre entra naquela tecla que cada um cuidando do seu mundo íntimo, da sua família, ali no seu seio familiar, o progresso ele expande universalmente falando, porque o mundo ele é constituído de família. Então pensa, se cada família começa a auxiliar, no final das contas a humanidade inteira é auxiliada. Então é um efeito dominó, né? Então realmente o auxílio começa dentro da minha família, ou seja, dentro do meu eu, expande para minha família, da minha família vai expandindo para fora, se tornando, no fundo, uma família universal.
O amparo que recolhemos corresponde ao amparo que dispensamos. E o amparo que dispensamos está invariavelmente seguido de vastos acréscimos potenciais para a hipótese de nos fazermos mais úteis. Isso, conforme ele diz aqui, ó, de nos fazermos mais úteis. Então é nos colocarmos mesmo à disposição e não esperarmos que batemos a nossa porta, né? Jesus, por exemplo, na sua passagem pela terra, ele ia de encontro aos doentes, mas ele não esperava que os doentes iam ao encontro dele. Então a questão é a gente ir além, a gente fazer um esforço necessário para estar em contato com aqueles que não conseguem vir, né, bater na nossa porta. Mas muitas pessoas também batem às nossas portas. Mas ir mais além. Jesus, no caso, falava sobre essa questão que ele, por exemplo, tem uma passagem que ele diz que não veio para os sãos, que é para as pessoas sadias, mas para as pessoas doentes, né? Então, se as pessoas já estão sadias, qual mérito a gente tem em contribuir com quem já está sadio? Muitas das vezes nenhum. Então, o mérito verdadeiramente está quando a gente vai mais além, quando a gente tenta ir mais além, estender a mão para quem está em momentos, né, mais densos do que o nosso. E Jesus, ele tenta passar essa mensagem para a gente sobre a questão do auxílio, né? Sobre a questão do auxílio. Chico Xavier, por exemplo, ele tentava ir mais além. Aí a gente pensa, né? Como eu poderia ir mais além, por exemplo? Talvez participar, tipo, nas horas vagas, vamos participar de uma casa de assistência social, por exemplo, na parte de servir uma sopa, sei lá, na parte de conversar com alguém, né? Ou seja, eu disponibilizar o meu tempo sendo mais útil, vamos supor, nas minhas horas vagas, por exemplo. Isso é ir um pouco mais além, né? Mas tem que ser também de uma forma natural, né? Nada forçado, porque se a gente não entende o porquê estamos fazendo, muitas vezes gera conflitos. Então a gente precisa entender. Por isso que a gente fala, começa dentro de casa e vai estendendo para fora, né? E dessa forma a gente começa a entender sobre a questão da família universal e o que Jesus espera de nós, com aquela mensagem que diz que quando fostes que vestiste alguém, que deste comida a alguém, né? Então esses são o do meu reino prometido e tal. Então é ir mais além realmente, é estender a mão para construirmos um mundo melhor. Lembremos-nos de que refletir as bênçãos de Deus no socorro espontâneo ao próximo, sem o tambor da vaidade a estimular-nos o exclusivismo, é atrair os reflexos de Deus para aqueles que nos cercam e que, igualmente em silêncio, se deslocam ao nosso encontro, prestando-nos assistência efetiva. Aqui no caso ele tá falando que a gente estava mencionando agora, né? Refletir as bênçãos de Deus no socorro espontâneo ao próximo, né? Então, realmente, a vida ela é cheia vamos supor, de níveis, aonde a gente hoje, por exemplo, está no nível, né, de sofrimento por alguma coisa que eu tenha cometido ou tenha plantado, que eu não aceito, então me sinto infeliz. Mas, com certeza, tem alguém que talvez está com a prova mais pesada do que a minha. Então, sempre tem alguém a quem podemos auxiliar, igual ele diz. Então, quando a gente tenta ajudar, a gente está distribuindo as bênçãos de Deus no socorro espontâneo ao próximo, igual ele diz, né? E isso começa a atrair igual ele diz, começa a atrair os reflexos de Deus para aqueles que nos cercam, porque você vai ver um sorriso e você vai ver uma pessoa agradecida pelo que você está fazendo, mas não no sentido de cobrar um agradecimento, mas no sentido de ajudar por ajudar, né? De contribuir com alguém.
né? Então, isso tem um preenchimento e tem aquela paz, né, que Jesus falou. Essa paz, ela vai sendo construída dessa forma, no desejo de auxiliar e no auxílio contínuo. E só uma observaçãozinha, né, abre parênteses aqui, é aquela frase, né, que muitas vezes a gente diz que, hoje, por exemplo, eu estava aqui, acordei e deu vontade de ajudar alguém. Aí você vai e ajuda. Para você é uma coisa simples, por exemplo, vou lá e levei uma comida ou, sei lá, fiz alguma coisa por alguém. E para você é normal isso. Mas para aquela pessoa que recebe, você se torna um anjo para ela. Então, os valores invertem ali, porque quem está passando pela situação, e muitas das vezes nem acreditava em Deus e recebe um auxílio dessa forma, é um momento para ela refletir sobre a vida, que realmente existe pessoas que se importam com as outras pessoas, né? E Deus se manifesta através das pessoas. Então, pensando assim, você pode se tornar um mensageiro de Deus. E a paz, no caso, essa energia que a gente vem falando lá do começo do capítulo, né? Aquela paz, energia pura, emitida por Deus, né? Lá da sua providência, começa a fazer intimamente e te carregar uma paz íntima. E os espíritos superiores sempre estarão conosco quando a gente começa a fazer essas atividades, principalmente nos nossos momentos de aflição, né? Então você já não estará mais sozinho e se cumpre a palavra que Jesus diz, que estará com todos até o fim, porque Jesus, ele prometeu estar com todos até o fim. Então aqueles que estão a trabalho, auxiliando o próximo, nunca estão desamparados, por mais que às vezes pareça, né, aos olhos de terceiros, porque quem acredita e continua trabalhando tem certeza de que Deus está com ele, né? E Deus espera da gente, igual ele diz, esse reflexo, né, de Deus em prol do próximo, ou seja, Deus espera que a gente continue a sua tarefa, Jesus espera que a gente continue a sua tarefa, conforme ele deu o exemplo, auxiliando o próximo na construção desse mundo, né, que é prometido aos mansos e pacíficos. Ajudar com o sentimento, com a ideia, com a palavra e com a ação, ajudar a todos a melhorar sempre é invocar em nosso favor o apoio integral da vida. Aqui o Emmanuel fala, né, realmente quando você auxilia, você está realmente preparando sua volta e seu futuro. Porque todo auxílio que nós dispomos para as outras pessoas, ela volta para a gente no futuro. Ela acaba voltando no momento que você mais precisa, né? Então, em todo momento da nossa vida, igual ele fala, nos nossos sentimentos, porque a gente tem uma ideia de que caridade, vamos supor, é eu ir lá e distribuir alguma coisa, mas caridade está em uma oração, caridade está em você ouvir uma pessoa com atenção, dar um conselho, né? Ou seja, ter um sentimento de auxílio ali por trás, né? Um sentimento na palavra, na ação, igual ele diz, de invocar, né? Invocar a presença de Deus para aquela pessoa. Realmente é fazer para a pessoa como se você fosse fazer para você mesmo. E isso já é um sentimento de auxílio. Então, existe N possibilidades de auxiliar. Só que muitas das vezes nós não nos disponibilizamos para auxiliar, né? Se colocamos sempre em primeiro lugar. E esse é o X da questão. Então, sempre precisamos nos colocar em segundo lugar na questão do auxílio. Porque quando nós auxiliamos alguém, igual ele diz aqui, nós que acabamos de nos auxiliar no decorrer da caminhada. Não nos esqueçamos, pois, de que o auxílio que prestamos às criaturas, sem exigência e sem paga, é a nossa rogativa silenciosa ao socorro divino, que nos responde invariável com a luz da cooperação e do suprimento. Então, Glass, e aqui no final, né, ele diz justamente isso, que o auxílio que prestamos a todas as criaturas é meio que uma forma da gente pedir perdão, né, a todos aqueles que prejudicamos, né, de forma inconsciente muitas das vezes.
Porque nós que acreditamos principalmente na reencarnação, nós somos colocados, né, como não existe o acaso, nós somos colocados de frente com aquelas pessoas que tivemos convivência no passado. E muitas dessas pessoas que a gente fala, nossa, essa pessoa me irrita, eu não me dou bem com essa pessoa, é difícil de conviver com ela, mas provavelmente ela foi uma das pessoas que eu prejudiquei no passado. Então, eu auxiliando, por mais que eu não goste, eu contribuindo, né, no começo, vai ser difícil, normalmente falando, né? Porque, pensa, você não lembra, mas você carrega um sentimento íntimo que você não sabe explicar. E quando você tenta auxiliar ali, você já está meio que indo contra uma tendência que você carrega no seu íntimo, que no começo vai ser difícil, vai ser forçoso. Mas depois de um tempo, se torna um hábito. Né? Então, você tem um hábito, você aprende a amar aquela pessoa, você aprende a perdoar ela, e depois você começa a contribuir, auxiliar as outras pessoas que você talvez não tenha convivência. Aquelas pessoas que estão mais além, né? E isso, igual ele diz, é uma rogativa silenciosa ao socorro divino. Igual ele diz, né? Que nos rende invariável com a luz da cooperação e do suprimento. Porque depois disso, você está cooperando com Deus no auxílio ao próximo, você está vivendo o que Jesus pede de nós, que você está perdoando, você de forma que você nem sabe quem é, mas você perdoa, você auxilia, contribui com a missão de Jesus e do seu próprio adiantamento espiritual, né? Então, Jesus veio com o intuito de nos auxiliar e nos mostrar o caminho. E ele mostrou que o caminho, não existe um outro caminho, fora o perdão e o amor. Então, se a gente vigia a gente não tem, por exemplo, arrogância, você não tem falta de paciência, né? Então, você vai conseguir lidar com a situação, porque você começa a falar, nossa, eu sou explosivo. Então, eu preciso trabalhar isso para que, quando uma pessoa falar comigo, eu não seja explosivo. Então, toda vez que você olha para dentro de você e você trabalha o seu íntimo, faz uma reforma íntima, o outro não tem mais a capacidade de te afetar, né? E Jesus passou por essa frase lá, por essa situação, melhor dizendo, quando ele foi julgado, e ele falou que tudo que acontecia com ele era porque era permitido por Deus, mas nada o perturbava o seu espírito, porque o seu espírito pertencia a Deus. Então, quando você chega nessa situação de paz, de espírito, tipo consciência tranquila, o mundo já não mais te prejudica ou te influencia. Né? Então, vamos auxiliar, né, o quanto possível, contribuir com o progresso da humanidade da melhor forma, sem egoísmo, sem vaidade, né, sem querer passar por cima das pessoas, porque a lei da reencarnação ela é aplicável a todos nós voltaremos um dia, né, e estaremos de frente com as situações que criarmos nessa encarnação atual. Então, se a gente cria desalento, cria conflitos, nós, no futuro, provavelmente nos defrontaremos com as situações a quais criarmos. Porque Deus, ele é Pai, ele é justo, e ele não aceita injustiça. Ele não aceita injustiça para com seus filhos. Então, por isso que Deus criou a lei da reencarnação. E todos nós seremos eternos. Então, todos nós vamos viver eternamente falando. E o sofrimento depende de cada um. Então, eu consigo viver em paz se eu conseguir fazer essa reforma íntima em mim e aceitar a vontade de Deus e fazendo a vontade de Deus e dos bons espíritos. Por isso que a humildade sempre precisa estar em primeiro lugar, para aceitar, nos corrigir e, como Jesus disse, independente da situação, a gente sempre enxergar o melhor caminho. E não querer sempre estar certo, porque muitas das vezes agimos na ignorância e a ignorância nos coloca em situações complicadas no decorrer das decisões, né? Então vamos ser humildes de coração, como Jesus disse, e tentar ajudar o próximo o máximo possível. E sempre pedir a Deus por todos aqueles que a gente não consegue
a auxiliar de pronto, mas que Jesus possa fazer por eles o que nós não conseguimos fazer no momento atual. Muito bem, este foi o capítulo 23 do livro Pensamento e Vida. Se você ouve a gente através do Spotify, não se esqueça de nos avaliar lá com 5 estrelinhas para ajudar a gente a chegar cada vez mais longe. Ative as notificações caso queira receber notificação toda vez que a gente lançar episódios novos. Se você ouve a gente através do YouTube, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, porque isso também ajuda muito a gente, de curtir os nossos vídeos. Estamos lá no Instagram também, @semeiacast. Inclusive, convido você a assistir um vídeo que postamos hoje, que postamos essa semana, última semana de setembro. Mas para contextualizar primeiro, eu e o Vicente, mais um amigo nosso, fizemos uma viagem de 10 dias lá para a Europa, um mochilão pela Europa por 10 dias, e um dos lugares que a gente passou foi por Paris, onde fizemos um roteiro espírita, que se trata de lugares, dos principais locais em que o Allan Kardec esteve enquanto morou lá na Cidade Luz. E o Vicente explicou cada ponto pela que a gente passou, explicou um pouco sobre a história daquele lugar, falando sempre dos trabalhos do Allan Kardec. E o último ponto, inclusive, que a gente visitou foi o cemitério onde o Kardec está enterrado. Na verdade, a gente visitou o túmulo do Kardec. Então a gente fez essas gravações, um vídeo bem legal de 6 minutos, e postamos lá no Instagram, estará disponível também no nosso canal no YouTube. Então a gente convida vocês a assistirem este roteiro espírita que fizemos lá em Paris. Bem legal, bem interessante para quem aí curte a história por trás da doutrina espírita, né, quando ela surgiu lá na França. É isto. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.